Paulo, obrigado a todos, obrigado à Casa de Bezerra de Menezes. Uma vez trabalhador da Casa Bezerra de Menezes, sempre trabalhador da Casa de Bezerra de Menezes. Eu fui para o Rio de Janeiro e lá tive contato com muitos trabalhadores de Bezerra de Menezes. A casa que eu fui trabalhar lá era de Bezerra de Menezes, orientada por ele, tendo ele como mentor. Então, eu estou extremamente à vontade de estar aqui, porque é fácil me ligar a Bezerra, é fácil me ligar a Maria, aos trabalhadores de Maria. Vamos lá, o estudo é obra da pandemia. O Carlão falou tanto da pandemia aí, e esse estudo foi obra da pandemia. Eu fui convidado por uma grande casa lá no Rio de Janeiro, chamado MAP, Movimento de Amor ao Próximo, e eles me convidaram para fazer uma série. A série chama O Colégio dos Doze. Está disponível na internet, quem quiser acompanhar. É uma série que nós buscamos desenvolver a personalidade de cada discípulo. Não era o objetivo de fazer os discípulos históricos, mas sim a personalidade de cada um desses discípulos. E foi um estudo muito interessante. Aqui é só uma vírgula desse estudo que durou quase 2 anos. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma reflexão de Pedro junto a Jesus. No livro Luz Acima, do Chico Xavier com o irmão X, Humberto de Campos, capítulo 31. Por favor, Carlão, vai lá no livro e leia o capítulo 31, Os Maiores Inimigos. Por quê? Eu só vou conseguir passar aqui preto e branco. Vocês lá vão conseguir ver colorido, com a cor linda da mensagem trazida por Chico Xavier. Diz Humberto de Campos que em certo momento Jesus juntou os discípulos e descia de Jerusalém para Jericó. E nessa caminhada, o Pedro chamou Jesus para uma conversa e disse assim a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Eu quero combatê-los, Senhor. Trabalhar com eficiência para o reino de Deus. Então ele queria combater e edificar o reino de Deus no mundo. Ele falou, então me diga aonde estão os maiores inimigos do reino de Deus. E aí Jesus, eu sempre imagino Jesus numa calma, numa tranquilidade. E ele disse assim para Pedro: Pedro, a experiência tudo revela no momento preciso. Diz Humberto de Campos que Pedro até tombou a cabeça. Assim, ai Senhor, experiência. A experiência demora muitíssimo, Senhor. Eu estou querendo uma coisa mais direta. Me diga onde está o inimigo que eu vou lá combater. E Jesus disse assim para ele: Pedro, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora. Eu vou repetir. 1 hora é suficiente, às vezes, e basta para o aprendizado de inesquecíveis lições. Carlão, anota aí. 1 hora. Eu acho interessante que nessa série que eu fiz, o Humberto de Campos é um dos que mais dá detalhes sobre a personalidade dos discípulos. E ele coloca assim, pequenininho: Pedro calou-se, desapontado. Eu duvido que algum de vocês imagine um discípulo desapontado com Jesus. O Pedro ficou desapontado com Jesus. Ele pediu a informação. Qual a informação? Onde estão os maiores inimigos? Por que ele queria? Que ele queria combater. Só que uma coisa, Pedro era pescador, né?
Devia ser um homem magrinho, fraquinho, era isso? Com certeza que não. Era um homem robusto, era um homem viril, era algo parecido com um verdadeiro pescador braçal. Então, quando ele fala combater o inimigo, não é uma coisa filosófica, não. Ele não está pensando assim, Senhor, me dá dicas de como enfrentá-los. Não, ele fala assim, me aponta quem é que eu vou lá. E aí eu vou lembrar de um evento para vocês recordarem essa virilidade, essa masculinidade de Pedro, essa coisa do homem forte. Quando Judas leva os soldados romanos e os servidores do templo até Jesus, o que acontece quando Pedro se levanta? Pode falar aí, quem quiser pode falar. Abre o microfone e fala. Pedro fez alguma coisa quando Judas chegou com os guardas e com os servidores do templo. Mas como que ele cortou a orelha? Ele mordeu? Pedro tinha uma espada. A espada estava embainhada. Ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Ah, caramba! Então, quando Pedro fala, Senhor, me aponte os inimigos, não é filosofia, não é combate intelectual. O Pedro estava mais propenso ao ataque físico do que ao combate filosófico. Vocês conseguem perceber isso? É impressionante. Vou levar mais de um detalhe para vocês tentarem recordar a personalidade de Pedro. Quando o Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? O que ele fala? Pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele? Nos pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E aí, o que ele falou? Desconfiante de mim? O que é isso? Aí não, ele já muda o comportamento dele e fala assim, o que está acontecendo? Senhor, por ti eu mataria, eu morreria. Está duvidando de mim? E aí Jesus anuncia, Pedro, cuidado, porque lá na frente, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O Pedro se assustou. Falou assim, que isso, Senhor? Eu morreria pelo Senhor. Ele, não vai acontecer assim. E eu acho interessante porque nós conhecemos Pedro, mas a gente não conseguiu estruturar a personalidade dele como aprendiz. E eu queria deixar isso aqui registrado. Eu não estou falando do Pedro apóstolo. Não estou falando daquele que depois que Jesus morreu passou a divulgar o cristianismo. Eu estou falando do Pedro com Jesus. Pedro com Jesus é aprendiz. E o comportamento é completamente diferente. Então, quando Humberto de Campos fala que ele ficou desencantado, é que ele ficou desanimado. Falou, Senhor, esse negócio de aprender na prática, isso demora tanto. E aí eu lembro também, imagina quanto tempo demora para formar um boleiro, um confeiteiro. Agora imagina um pescador. Porque um pescador precisa aprender não só a costurar a rede, a cuidar do barco, a cuidar do tempo, a pescar, a guardar, conservar e vender. Gente, quando o Pedro pensa em experiência, ele pensa em 10, 20 anos. Então, né, Carlão, para ser um bom confeiteiro, 1 ano e meio é só para pegar o diploma. Não é para virar confeiteiro, não é para virar boleiro. É para pegar o diploma mesmo, isso é real. Para virar um bom trabalhador, você precisa de anos de experiências e muitos erros. E o Pedro ficou desencantado. E aí, começa a jornada. Eles saem de Jerusalém, estão indo para Jericó. Pouco andaram.
Pouco andaram, disse Humberto de Campos. E antes que Pedro pudesse começar a fazer as interrogações, ele nota alguém se esgueirando no meio das figueiras, que era uma plantação que seguia ao longo do caminho. E o Pedro ficou assustadíssimo. Ele coloca Jesus de canto e fala: Senhor, tem um assassino, tem um fariseu aqui querendo te matar. E esse era o clima que Jesus vivia na época. Às vezes nós nos esquecemos disso. Jesus estava enfrentando os doutores da lei. Ele enfrentou todo o grupo sacerdotal, né? Então ele estava colocando novas práticas, ele estava iniciando uma nova era. Ele era mal visto. Então, quando ele percebeu que tinha alguém se esgueirando no meio das figueiras, ele morreu de medo. Diz Humberto de Campos que ele empalideceu, ele ficou branco e obrigou o mestre a interromper a marcha, a se esconder um pouco mais distante, e ele começou a questionar quem estava dentro. E diz Humberto de Campos, segura o queixo aí todo mundo, com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo, olha só, gente, eu falei aqui da virilidade de Pedro. Então, quando ele percebeu o inimigo, ele não ficou parado. Ele foi para cima do camarada. Ele gritou, ele ameaçou o cara e foi para cima. Para fazer o quê? Para dar um abraço gostoso, igual eu recebo do Carlão, não é, Carlão? Não. Ele foi para enfrentar o camarada. Só que quando ele pega o camarada, ele começa a ouvir uma gargalhada diamantina, daquelas mais altas possíveis. E ele percebeu que ele tinha errado. A suposição dele de um assassino para Jesus estava errada. Sabe quem era? Era o André, o irmão dele, que tinha ficado para trás, e para pegar o pessoal, como a gente fala aqui em Minas, na curva, ele passou pela plantação, pelo meio da plantação de figueira. Ele cortou o caminho. Só que aí fez aquele barulho, o Pedro todo assustado, se equivocou. Ele se junta à pequena caravana, eles riem muito da situação, e aí Jesus chama Pedro: Pedro, vem cá. E eu sempre adoro a forma como Jesus aborda o Pedro, com um carinho. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Nunca te esqueças que o medo é um adversário terrível. O Pedro abaixou a cabeça, fez um silêncio e continuou a andar. Não tinha o que falar, ele errou. E aí o grupo se recompôs, começaram a caminhada de novo, e diz Humberto de Campos que não tinha andado muito, e o que aconteceu? Avistaram um levita. A maior parte das pessoas não fazem nem ideia hoje do que é um levita. Alguém sabe o que é um diácono? Aquele auxiliar do padre, do sacerdote. Ele não é religioso, mas ele auxilia o padre. Então ele pega a Bíblia, ele arruma o altar, é a pessoa que está ali diretamente auxiliando o sacerdote. Seria essa pessoa. É uma pessoa importante? É uma pessoa importante. E ele tinha como tarefa recitar o Torá, que é um dos livros sagrados do judaísmo. O que aconteceu? Ele recitava uma passagem do Torá, esse levita, e lhes dirigiu uma palavra menos respeitosa. Por quê? Porque ele conhecia esse grupo, ele sabia que Jesus estava pregando
contra as tradições farisaicas e ele já desqualificando o grupo. Assim, esse povinho aí é algo parecido com isso. Esses heréticos, essas pessoas que não seguem a tradição, ele deve ter feito alguma coisa nesse nível, criando um desprezo com o grupo de Jesus. Adivinha quem levantou a voz? Eu duvido que vocês acertem. Pedro. E diz Humberto de Campos, Simão Pedro inchou-se de cólera. A palavra é essa. Não se assustem. Simão Pedro inchou-se de cólera. Reagiu, discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. Gente, o Pedro gritou tanto, o Pedro falou tão alto, o Pedro descascou. A gente fala aqui assim, em Minas assim, né? Descascou o homem. O camarada lá ficou com medo do Pedro. Eu fico imaginando o Pedro partindo para cima dele. E ele, foi embora. Quando se fala cólera, nós temos que lembrar que não é apenas ficar com raiva. A cólera é quando a gente destila ódio. É quando a gente já não aguenta mais a dor, já não suporta mais a situação e você verbaliza tudo de ruim que tem dentro de você. Graças a Deus, aqui nessa reunião, ninguém nunca fez isso. Nem deu topada com o dedo na cadeira, na mesa, e nunca deu um palavrão, graças a Deus. Senhor, aqui nós todos somos bons, Senhor. Deixa Deus saber disso. E aí, gente, com esse estado de ânimo, Pedro volta para o grupo. E quem está olhando para ele, calmo e sereno? Jesus. Jesus estava ali observando o tempo todo a reação de Pedro. Não disse nada. Deixou Pedro ser Pedro. E aí, ele fixou os olhos no Pedro e perguntou assim: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Qual é o primeiro mandamento? Pode responder aí, eu não vou responder não. Isso é lei judaica, né? É do Antigo Testamento. Qual é o segundo? Então, nesse contexto, Jesus estava querendo que Pedro refletisse. Pedro era judeu e ele sabia de cor, e ele responde mais assim, na hora. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho interessante como Jesus inquire, olha só. Pedro, então me diz aqui, terás observado a regra sublime neste conflito? Gente, olha como Jesus aborda Pedro depois de um acesso de cólera. Pedro, terás observado a regra sublime neste conflito? Será que você foi capaz de amar o seu próximo como você se ama? O Pedro não conseguiu falar nada. E Jesus disse assim para ele: Pedro, recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio aos que ignoram o verdadeiro bem. E não se esqueça que a cólera é um perseguidor cruel. Como Pedro não tinha o que falar, depois de uma exibição de tamanha cólera, de raiva, dessa expressão tão bárbara,
Ele se silenciou. E diz Humberto que eles voltaram a caminhar. E a conversa vai, conversa vem. Eles se encontram com Teofrasto. Era um judeu grego dado a vender perfumes, um comerciante. E esse comerciante judeu, conhecia todo mundo. E ele vira para o grupo e fala assim: sabe quem passou por mim? Ele quem? Zecônias. Zecônias, ele é aquele que Jesus curou da lepra. Aí ele, é mesmo? É, mas ele está falando mal de Jesus. Ele está falando que Jesus está pregando coisas falsas, que Jesus é um embusteiro, que Jesus é um charlatão. E ele voltou para Jerusalém. Gente, eu duvido que adivinha a reação do Pedro. Não pode tentar, e todos vocês, o que o Pedro fez? Depois dessas duas que já passaram, tenta imaginar o que o Pedro fez. Só a primeira frase para vocês que Humberto de Campos nos trouxe. E é interessante que Humberto de Campos ele traz os bastidores do Evangelho. Isso é uma... Gente, para todos que estão ouvindo essa palestra, Chico Xavier trouxe revelação espírita real. Isso não está no Evangelho, mas ele trouxe informações que estão nos Evangelhos, só que a gente não pôde narrar naquele tempo. Então isso aqui é uma revelação divina que nós não podemos deixar passar dos nossos corações. Nós precisamos ler, nós precisamos nos encontrar com esses discípulos tal qual eles eram, gente. E não podemos ter vergonha de ver Pedro como ele era, como aprendiz. Porque nós aprendemos a amar Pedro como apóstolo. Mas como aprendiz, ele tem muito a nos ensinar. Humberto de Campos, eu só vou falar a primeira frase. Ele diz assim: o pescador não se conteve. Gente, o que é um pescador não se conter? Um homem trabalhador braçal, que há pouco tempo estava encolerizado. Há um pouquinho de tempo atrás, ele ia matar o camarada que estava se esgueirando pelas figueiras. O Pedro não se conteve. Diz Humberto de Campos que ele gritou que Zecônias era um ingrato. Grito. Ele falou, gritando, cada benefício que Jesus fez para os Zecônias. E ele termina amaldiçoando o nome de Zecônias em gritos. Ô, gente, o que é amaldiçoar o nome? Para nós espíritas não faz sentido nenhum. O que é amaldiçoar o nome? Não significa nada. Mas para aquela época, amaldiçoar o nome, a pessoa perdia a identidade. As pessoas amaldiçoadas nessa sociedade não recebiam o olhar das outras. As pessoas passavam por elas e viravam os olhos. É isso que Pedro queria para ele. E aí o pessoal fala assim, mas por que será que Zecônias começou a falar mal de Jesus? Vamos lembrar que ele é leproso. Se é leproso, ele precisa voltar ao templo e se apresentar curado, porque senão ele não recebe a identidade dele de volta e ele tem que continuar perambulando pela estrada aonde estavam Jesus e os discípulos ou ir para o Vale dos Imundos. Então, olha só, ele volta ao templo e se apresenta. Quando ele se apresentou, eles perguntaram, como você se curou? E aí ele viu uma oportunidade de se dar bem. Com certeza, se ele falasse bem de Jesus, os sacerdotes o puniriam. Mas se ele falasse mal de Jesus, de repente ele conseguiria até um emprego no templo.
Se ele fosse alguém que entregasse Jesus como uma coisa, e provavelmente, é a minha suposição, não tem aqui dizendo que foi isso, ele foi curado no sábado. E aí ele falou assim, olha, me curou no sábado, que é um dia que não pode trabalhar. Então, olha só, o Pedro, ele ficou completamente ensandecido, ele gritava. Acabou a gritaria, quem aparece? Jesus. E aí, Jesus, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes perdoará teu irmão? E esse diálogo já tinha acontecido antes. Esse diálogo já tinha acontecido antes. Então, o que está acontecendo aqui é Jesus retomando com o aprendiz a lição. Pedro, o que nós conversamos sobre perdoar o próximo, né? E aí Pedro responde rapidinho, não aquilo que ele respondeu em tal época, mas ele responde o que Jesus disse para ele. Nós devemos amar, nós perdoar nosso irmão 70 vezes 7. Olha só, ele já se atualizou. E aí Jesus, diz Humberto de Campos, eu acho lindo isso, contemplou o calmo e rematou. Pedro, a dureza de sentimentos é um carrasco da alma. De novo, hein? A dureza de sentimentos é um carrasco da alma. É disso que Jesus está falando. Pedro, olha como você se comportou com esse companheiro que às vezes é ignorante, Pedro. E aí, eles retomam a marcha. Eles continuam a caminhada até Jericó. E diz Humberto de Campos que eles não atravessaram grande distância e eles cruzam com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, ou seja, ele não andava direito, que lhe sorriu desdenhoso do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Opa! Liteira era aquela cama que tinha uma cobertura por cima, os escravos ficavam embaixo, em média de 4 a 8 escravos. Ou seja, era um romano rico. Nossa Senhora! Eu preciso explicar um pouquinho o sentimento dos romanos para os judeus. O judeu é o povo dominado pelos romanos. Todo povo dominado é maltratado porque são considerados povos menores, né? São povos escravos. Eles não têm o menor respeito, eles não têm a menor consideração por essas raças. Eles só querem explorar. Então, quando ele, lá de cima, vê um grupo de judeus, ele já sabia quem era. Daniel, mas como ele sabia? Só pela forma como se vestiam. Era só isto. Ele olhou já com desprezo. E ele diz aqui, desdenhoso. Ou seja, ai, esse povinho, vou ter que passar por eles. Eles tinham até medo de passar por essas pessoas. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão Pedro falou sem rebuços, ou seja, sem medir as palavras. Desejaria curar aquele pescador impertinente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Ô Daniel, o Humberto de Campos não falou que ele gritou, não. Ele não é bom? Por que ele não gritou dessa vez, Daniel? Porque ele é um judeu. E o Rufus é um romano. Se ele gritasse com o romano mandava prender e executar a turma toda de Jesus. Então Pedro, nesse momento, soube controlar o seu estado de ânimo.
Mas olha o que ele fala. Eu queria ter força para fazer aquele homem se dobrar ao poder de Deus. Ele acaba de falar isso e quem está do ladinho dele? Jesus. E diz Humberto de Campos que ele afaga os ombros de Pedro, assim, ó, põe a mão e começa a fazer aquele carinho, afagando os ombros, igual o irmão faz, igual o pai e mãe faz na gente. Ele afagou o ombro de Pedro e perguntou assim: Pedro, por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impõe a ninguém? E Jesus mostra o que levou Pedro a falar o que falou. Olha o que Jesus remata. E ante o companheiro desapontado, Jesus conclui: Pedro, a vaidade é um verdugo, é um inimigo sutil. Pedro foi ferido na vaidade, no orgulho. Ele se sentiu menor perto do romano. Ele se sentiu humilhado. E ao se sentir humilhado, ele queria dobrar aquele homem pela força, para que ele, se dobrando a Deus, pudesse reconhecer Jesus e os apóstolos, os discípulos, como homens de bem. Porque naquele momento ele desprezava aquelas pessoas. Então, olha como é sutil o sentimento que nós guardamos às vezes. Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam ou quer que elas se voltem para Deus, mas muitas das vezes está por trás disso o nosso interesse de que elas se humilhem, de que elas possam verificar aquilo que nós, na verdade, somos. Era o desejo de Pedro. Pedro, você foi ferido, é na sua vaidade, Pedro. É o seu orgulho que está em exposição aqui. E isso é um inimigo sutil. E aí, diz Humberto de Campos, que a caravana continua porque Pedro não respondia nada a Jesus. Só que daí a alguns minutos, e não foi muito, eles começaram a sentir vontade de comer. Eles chegavam a perto de uma hospedaria modesta, Aminadab, um seguidor das ideias novas, uma pessoa que tinha se convertido ao cristianismo. E aí eles se sentam todos à mesa e começam a comer. E aí, em um certo momento, aparece um tal de Zadias. Zadias é um liberto de Cesareia. Então é um homem que foi escravo durante muito tempo, conseguiu a liberdade e agora liberto, ele fala o que quiser. Ele passou a comentar acontecimentos políticos da época. Graças a Deus nós não fazemos isso mais. Eles comentavam, eles falavam que político era corrupto, que político era ladrão. Gente, graças a Deus nós não fazemos mais. Passou 2000 anos, a gente não faz mais. Mas na época eles faziam. E eu desafio a vocês, eu estou desafiando. Quem entrou nos comentários? Gente, ele começou a falar da corte imperial. Ele falou do imperador. Mas aí, não satisfeito, ele começou a falar dos administradores. E aí ele fala do governador, ele fala dos filósofos, ele fala dos educadores, ele fala de todo mundo. E diz Humberto de Campos que ele usou apontamentos ferinos. Ô, gente, ferinos é de que usa garras, que usa violência. E pensa naquele leão que pega a zebra com as unhas e que não solta. Aquilo, se soltar, sai arranhando e rasgando tudo. Era nesse nível os comentários de Pedro. Graças a Deus que nós não fazemos mais isso. Graças a Deus.
Tibério era o imperador, Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Acabou a palestra. Falaram tudo, cansaram de falar. Aí quando cansou, adivinha quem estava do lado de Pedro? Jesus de novo. Jesus põe a mão no ombro de novo de Pedro e fala assim: Pedro, me diz uma coisa. Você já foi em Roma alguma vez? Pedro nunca tinha saído da Palestina, da Judéia ali, ele nunca tinha saído daquela região. E o Pedro esclarece: não, Senhor, eu nunca fui em Roma. E olha, das poucas vezes que Jesus sorriu, e o Humberto de Campos faz questão de deixar marcado, o Cristo sorriu e observou. Pedro, você falou com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Você morou com ele, Pedro. Você dormia na mesma casa que ele, você comia na mesma mesa. Não é possível, Pedro. De tão foram os detalhes que se comentava sobre a vida desses políticos. Ô, gente, ainda bem que a gente não faz isso mais hoje. A gente não pode, até hoje, a gente não pode falar em casa que dá confusão, gente. Falar de política em casa dá confusão hoje em dia. Tem irmãos que não se falam mais, tem parentes que não se falam mais. E aí Jesus vira para Pedro e diz assim: estejamos, Pedro, convictos de que a maledicência é algoz terrível. Diz Humberto de Campos que o Pedro abaixou a cabeça e silenciou desconcertado. Ele não sabia o que falar. Jesus percebeu que já estava chegando no fim da tarde. E ele não podia deixar que o dia se encerrasse sem que eles terminassem uma reflexão sobre o que aconteceu. E aí ele se volta para Pedro e diz assim: Pedro, há precisamente 1 hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. Estou certo ou errado? Ele diz: sim, Senhor, é exatamente isso. Ele, de então para agora, 5 apareceram entre nós. Alguém seria capaz de me citar os 5 inimigos que Jesus narrou? Pela ordem, medo, né? Quando aquela pessoa se esgueirava lá nas figueiras, ele teve medo. Cólera, ele ficou encolerizado. Sim. Com o levita que desprezou. Depois ele usou a dureza, porque ele se lembrou daquele rapaz leproso e ele gritava. E depois ele foi desprezado pelo romano, vocês se lembram? E aí apareceu a vaidade. Então nós temos o medo, a cólera, a dureza e a vaidade. E o último foi falar mal dos políticos. E Jesus disse: a maledicência. 5. Nessa última hora, Pedro, 5 apareceram entre nós. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Pedro, como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Nós, espíritas, não podemos dar desculpa de que não sabíamos. Nós não vamos poder alegar ignorância. Nós nunca somos enganados a respeito de que existe um demônio que faz em nosso lugar contra nós.
Nós nunca somos, no Espiritismo, iludidos de que vamos para o céu. Essa doutrina é uma doutrina de luz. E Jesus, quando quer iluminar nossos corações, ele nos chama a responsabilidade sobre os nossos atos. Jesus termina dizendo assim, mas com um sorriso no rosto, dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. E nós não tenhamos dúvida que tudo que está acontecendo no mundo é para chamar a atenção do que nós somos e principalmente do que estamos escolhendo para nós daqui para frente. Jesus, eu te peço, Senhor, ilumina as nossas mentes, ilumina o nosso entendimento sobre a responsabilidade de espírito imortal que nós temos, para que não venhamos a fugir da responsabilidade de mudarmos a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe.